Chico Xavier responde a 3 delicadas perguntas de um estudioso em assuntos financeiros. Pedro Leopoldo, 19. Especial para o Globo, por Clementino de Alencar. Enquanto aguardamos a próxima sessão dos Irmãos Xavier, enviaremos uma ou duas das demonstrações mais notáveis que nos vão chegando às mãos da mediunidade de Chico Xavier. Hoje ocupar-nos-emos do seguinte: o senhor Francisco Teixeira da Costa, gerente do Banco Agrícola em Sete Lagoas, visita de quando em quando em Pedro Leopoldo parentes e amigos que aqui possui. De uma dessas vezes, o senhor Teixeira da Costa, através das palestras, teve a atenção chamada para o caso Chico Xavier. Estudioso de assuntos econômicos e financeiros, aquele senhor, com a mesma intenção de teste que observamos em outros detalhes de nossa reportagem, mostrou o desejo de fazer ao jovem médium uma consulta relativa aos problemas que o preocupavam. A economia dirigida é um erro? Etc. Posto em contato com Chico Xavier, o senhor Teixeira da Costa, já à noite, deixou-lhe em mãos as 3 proposições seguintes. Primeira, dado o aumento da população mundial e a escassez do ouro necessário à circulação, a socialização do sistema monetário, tendo por base certa percentagem da exportação de cada país, conseguiria, pela emissão naquela base, regular o fenômeno da troca? 2. Atendendo aqui, na vida econômica, interessando a produção a 3 classes: Estado, capital e trabalho. Em favor destas, pode ser regulada a circulação, emitindo-se certa percentagem na base do valor da produção exportável, emissão que será regulada pela estatística, a fim de aumentar ou diminuir automaticamente o regime da circulação, evitando-se inflação ou escassez de numerário? Terceiro, a economia dirigida é um erro científico que embaraça o progresso econômico dos povos? Não é apenas o ouro a alma da emissão. Chico Xavier acolheu as perguntas e prometeu que, nessa mesma noite, recolhendo-se a casa, consultaria a respeito os seus amigos e protetores do astral. Dito e feito, as respostas foram conseguidas nessa noite e, na manhã seguinte, o senhor Teixeira da Costa as recebia em Sete Lagoas, para onde se retirara logo após haver entregue ao médium as suas indagações. Conseguimos do aludido banqueiro a vista do original dessa comunicação para dela tirarmos uma cópia. Eis as respostas dadas às proposições do senhor Teixeira da Costa, acima citadas, pelo médium de Pedro Leopoldo, dublê do Caixeirinho Bisonho e Simplório que, na sua atividade normal, não saberia certamente resolver os problemas da prosperidade nem da venda modesta de seu Zé Felizardo. Para a primeira proposição, dado o aumento da população mundial e a escassez de ouro, etc., a resposta foi esta: a escassez do ouro, necessário à circulação, é manifesta em todos os mercados internacionais, porém, não apenas o ouro é a alma da emissão. A produção de cada país equivale a esse ouro, produção que significa, em seus valores intrínsecos, o lastro regulador dos fenômenos da fazenda nacional e o qual circula nas veias do comércio como elemento responsável das expressões fiduciárias e a socialização do sistema monetário, tendo por base a percentagem da exportação dos produtos de cada país, conseguirá pela emissão nessa base regular todos os fenômenos da troca, desaparecendo integralmente o problema do aumento da população mundial, porquanto as condições climatológicas mantenedoras das condições de habitabilidade do planeta estão completamente alheias às cláusulas e cogitações dos economistas e sociólogos em geral. Uma questão de política administrativa. A segunda proposição, atendendo-se aqui, na vida econômica, interessando a produção a 3 classes, Estado, capital e trabalho, em favor destas pode ser regulada a circulação, etc., teve a seguinte resposta: a circulação poderá ser perfeitamente regulada, emitindo-se certa percentagem na base do valor da produção exportável, evitando-se inflação ou escassez de numerário, em benefício das 3 classes, quando a socialização dos seus interesses for concentrada em uma só finalidade, que significa o seu bem-estar.
Essa questão, porém, afeta a política administrativa, a qual, infelizmente, só agora se vem convencendo da necessidade do espírito de cooperação, desviando-se das criações endógenas e da pseudo-onisciência legislativa dos parlamentares. Quando a mentalidade geral amadurecer para a compreensão dos fenômenos econômicos, a emissão será regulada de maneira a se aumentar ou diminuir automaticamente o regime da circulação, porque o capital deixará de ser a caixa forte que tem representado. O trabalho desenvolverá a sua atividade produtora sob a esclarecida influência da técnica profissional, que operará a especificação dos valores individuais, e o Estado se experimentará fortalecido com uma nova ética política, a qual, com o espírito de colaboração, solucionará satisfatória e devidamente todas as questões de ordem administrativa. A economia dirigida não é um erro. Por fim, a terceira indagação, a economia dirigida é um erro científico que embaraça o progresso econômico dos povos? A resposta veio assim: a economia dirigida não é um erro. Todos os obstáculos à normalidade da vida econômica dos povos são oriundos da ausência de senso administrativo dos governos, que enveredam pelo terreno da política facciosa, prevalecendo as diretrizes pessoais de personalidades ou grupos em evidência. Frequentemente, a economia está confiada a mentalidades que não especializam os seus conhecimentos a seu respeito e cujos programas de ação constituem singularíssimos fenômenos teratológicos no campo da fazenda pública, os quais medram entre as coletividades ao bafejo de inqualificáveis protecionismos. É tempo da competência administrativa recrutar entre os abalizados técnicos do assunto os conselhos da economia nacional, que funcionarão como forças reguladoras dos seus fenômenos, solucionando todos os problemas financeiros relativos à produção, repartição e consumo. Esses conselhos, que devem ser constituídos por técnicos especializados na economia política, não desprezando os benefícios que promanam do espírito cooperativista, ouvirão a voz das classes trabalhadoras e produtoras em geral, sondarão as necessidades de cada uma, veiculando as suas proposições e defendendo os seus interesses nos parlamentos legislativos, investindo a política na posse da emetropia administrativa que frequentemente lhe falta. Faz-se mister que as classes se organizem, representando-se perante as administrações por intermédio dos seus expoentes mais dignos. Porque o governo nunca confabulou com os indivíduos e sim com as classes, as quais devem sobrepor as arbitrariedades das facções à opinião dos interesses gerais, generalizando-se assim o regime da consulta e do inquérito. Quando a economia for dirigida por esse corpo de mentalidades proficientes e conscienciosas, que deverão permanecer alheias aos conciliábulos de individualidades que transformam às vezes os recintos parlamentares em verdadeiros palcos de teatro jurídico onde se exibem os profissionais da palavra, constatar-se-á que a economia deve ser dirigida com superioridade, equivalendo essa direção, que já se encontra rudimentarmente em atividade na Europa moderna, por um índice de novo ciclo de educação política, o qual traz em si a mais profunda significação histórica. A síntese é a alma da verdade. Ao pé das respostas acima, o médium grafou esta nota. Perguntei ao espírito se não desejava escrever mais com respeito ao assunto, respondendo-me o seguinte: a síntese é a alma da verdade. Prolixidade não significa lógica. Em buscando explicar as questões formuladas, o nosso objeto é apenas integrar o homem no conhecimento das suas possibilidades próprias, porquanto a chave da solução de todos os problemas que interessam ao progresso humano, o quid da realização dos seus superiores idealismos, reside nas mãos da humanidade mesma. Oferecermos-la daqui seria derrogarmos o valor da iniciativa pessoal e nem por isso poderíamos realizar, porque também estamos a caminho da verdade infinita, na estrada ascensional da revolução, interessando-nos, outros sim, em problemas que condizem com a nossa existência espiritual. Sugerimos apenas em razão das nossas experiências passadas. O homem não aguarde, porém, dos elementos estranhos ao seu meio ambiente a decifração das suas questões, devendo apenas buscar fora do seu meio a força impulsiva dos ideais realizadores.
A lei suprema que abrange a universalidade dos seres é a do arbítrio independente. Obrigar individualidades e organizações a determinadas normas de conduta seria a escravização injustificável. E podeis observar, mesmo em vosso mundo, como a liberdade caminha dia a dia para concepções mais avançadas. Para a causa geradora da vida não existe força compulsória. Há ordem. Não há confusão de autoridade ou poder. Existe sinarquia. Todos os fenômenos, em geral, são dirigidos por atividade mística, inacessível aos vossos juízos transitórios. Fugindo dos temas temporários da política, o homem necessita convencer-se de que a única coisa real da vida é a sua alma. Tudo mais que o rodeia reveste-se de caráter de transitoriedade. O espírito encarnado atualmente é um estudante longe dos seus penates. Todavia, a escola evoluirá com ele, transformando-se, no decorrer dos tempos, em berço de mestres ilustres aptos a lecionar nos educandários do porvir. O homem conhecerá Deus, conhecendo-se, porquanto pode assimilar e adaptar a vida, mas não pode criá-la. Pode, cientificamente, alcançar ápices inimagináveis. Porém, somente no papel de examinador de tudo quanto está criado, sondando efeitos e descobrindo leis que se conservavam desconhecidas. A causa dessas leis produtoras de variados fenômenos para ele se encontra sempre obscura e alheia aos seus métodos objetivos de investigação. Até hoje, somente a fé, baseada na razão, tem podido, na sua extraordinária capacidade de ressonância, corresponder-se com os planos espirituais através da sintonia de vibrações psíquicas. Porém, pouco a pouco, a ciência humana coroará a sua obra com o conhecimento dessa causa, que é Deus. Joaquim Pedro de Oliveira Martins, recebida em Pedro Leopoldo em 25 de maio de 1935.